A segunda onda feminista, eu acho que ela tem uma característica muito própria e que diferencia das ondas anteriores, né? Ela foca na ideia de que o privado é político. Eu acho que essa foi, talvez, a primeira vez que se trouxe a ideia de que aquilo que ocorre no mundo privado, basicamente no mundo da família, das relações conjugais, é algo dotado de relações de poder e, portanto, é algo que diz respeito à esfera da política e é algo que chama a intervenção do Estado sobre este local, até então mais ou menos protegido como o lugar soberano do patriarcado. Ou seja, a ideia é que esse é o lugar em que, enfim, dá autoridade, onde o patriarca exerce a sua autoridade e que ninguém tem direito a intervir. Eu acho que vamos dizer, a grande revolução desta onda feminista, diferente da anterior, que foi pela ampliação do direito ao voto, do direito, enfim, à participação, é que nessa primeira onda, esse terreno da família, o terreno, enfim, da vida íntima, ela praticamente não foi tocada, ela não foi questionada, foi questionado justamente o cerceamento dos direitos, principalmente o direito ao voto. E nessa segunda onda, basicamente, eu acho que ela se caracteriza porque pela primeira vez foi justamente esse domínio da vida privada que passou a ser problematizado e politizado. Acho que esse talvez seja, vamos dizer, a principal distinção dessa onda. E ela ocorre, não é, a partir da revolução, da contra-revolução sexual, da contra-revolução cultural, que ocorre no mundo todo. E no Brasil, ela começa a aparecer nos anos 75, no final dos anos 70, não é? Início dos 80, né? Quando, enfim, a partir do influxo de várias forças. Uma muito importante foi o retorno das exiladas da Europa, né? Onde ali, principalmente na França, elas participam dos grupos de reflexão, dos grupos feministas, e elas começam a se distanciar vamos dizer, dos movimentos socialistas aos quais elas pertenciam, e muitas estavam no exílio justamente por estarem, vamos dizer, nesses movimentos, e ali esse contato com esse feminismo, enfim, elas começam a fazer uma crítica política em relação ao, vamos dizer, a forma como o movimento socialista se organizava, o centralismo democrático, as hierarquias, e elas propõem, então, como o feminismo naquela época procura desenvolver, formas muito mais horizontais de relação, de decisão e etc. E, teoricamente, digamos, em termos mais do pensamento, uma certa crítica ao marxismo, ou seja, uma certa crítica à ideia de que a economia ou as relações de classe são definitivas, são determinantes de todas as relações sociais. Então, é nesse momento que o conceito de patriarcado surge, justamente tentando ser uma alternativa à visão marxista, tentando enfatizar que são as relações de dominação entre homens e mulheres que caracterizam boa parte da maneira como a sociedade se relaciona, as pessoas se interagem, né? Então, acho que esse tem essa dupla contribuição teórica e também em termos de organização de movimento social, né? Uma tentativa de uma organização mais horizontal, sem lideranças consagradas, enfim, algum tipo de uma democracia mais ampla do que aquela praticada pelos movimentos de esquerda naquele momento, né? Então, eu acho que esse é um primeiro componente, que são as mulheres que voltam do exílio e que começam a se integrar, formar esses grupos feministas no Brasil. Há também mulheres que não foram para o exílio, mas que também estão expostas a toda a circulação dessas ideias feministas e que estavam em institutos de pesquisa, na Fundação Carlos Chagas, por exemplo, né? Você tem um núcleo muito forte já no final dos anos 70 de pesquisadoras já trabalhando com o conceito de gênero, trabalhando com, enfim,
em coletivos, né, feministas, os jornais feministas que aparecem naquele momento. Então tem, vamos dizer, enfim, uma vitalidade, uma mobilização muito grande nesse momento. E justamente nesse período em que se está passando pela transição democrática, essas feministas, de alguma maneira, se juntam dentro desse grande movimento, né? Então, realmente, as feministas participam, esses grupos feministas e, enfim, as mulheres também que se organizam nas comunidades, na periferia das cidades, etc., se organizam essa grande aliança que foi o movimento pela democratização do Brasil, né? E eu acho que uma das coisas muito importantes desse momento, eu acho que o que é marcante para o feminismo desde essa origem, é que esta experiência das feministas, que eram mulheres de classe média, altamente escolarizadas, já inseridas profissionalmente, eram essas as feministas que circulavam pelo Brasil, em geral pelo Sudeste, né? O que traz elas, apura uma sensibilidade delas para um Brasil social, um Brasil carente, um Brasil... Eu acho que foi essa grande participação nessa aliança de vários grupos na luta pela democratização. Eu lembro assim alguns depoimentos de mulheres que diziam assim: poxa, é a primeira vez que eu sento com uma empregada doméstica e ela não está a serviço. Essa participação nesse período da democratização, eu acho que produziu uma sensibilidade social muito grande para este feminismo, esse componente do feminismo de mulheres de classe média, altamente escolarizadas, e etc. De modo que eu acho que, a prática em termos de proposições de políticas públicas e etc., vão ter sempre essa marca social muito forte, que é até muito interessante se pensar, não é? Numa sociedade tão desigual, como é que você tem um feminismo mais sensível às classes populares do que em outros países que têm menos desigualdade social. E eu acho que um exemplo claro disso é como se propôs, a forma como se formulou a questão do aborto no Brasil, né? O aborto no Brasil ele sempre foi formulado em termos de um direito social, um aborto seguro, gratuito, enfim, protegido pelo Estado e etc. Nunca vingou aqui a formulação das campanhas pelo aborto como nos Estados Unidos, que é um direito individual. O corpo me pertence, não é? Eu tenho soberania sobre o meu corpo. Isso é um direito individual, que não, enfim, não tem nenhuma outra qualificação sobre isso. Aqui nunca a ideia de que o movimento feminista é a favor do aborto porque meu corpo me pertence, porque eu tenho soberania sobre o meu corpo, porque ninguém toca. Não era a formulação mais, vamos dizer, prevalecente, né? É sempre porque as mulheres estão morrendo, justamente as mais pobres, elas que têm menos condições. Então, enfim, eu acho que isso tudo foi um ganho do movimento pela democratização do Brasil, onde todos esses grupos entraram em contato, e eu acho que isso criou uma experiência inédita mesmo, né? Em termos e com resultados e consequências. Pensar na Constituinte, né? Porque a Constituinte foi muito importante, a organização das mulheres na Constituinte, que era aquela bancada do batom, e se conseguiu preservar algumas coisas, né? Que hoje a gente está vivendo elas. Por exemplo, conseguiu que não se definisse o que é família. A Constituição disse família. Ela não disse que a família é feita por um homem, uma mulher, os seus filhos, biológicos. Está na Constituição que o Estado pode conter, tem que criar mecanismos para conter a violência doméstica, a violência conjugal, a violência dentro da família. É isso que permitiu criar as delegacias de mulheres, que permitiu a Lei Maria da Penha, né? E a lei do feminicídio, porque ali
se conseguiu colocar na Constituição que cabe ao Estado conter a violência familiar, a violência. Então, todos esses mecanismos são desdobramentos disso que está na Constituição. Né? E se conseguiu evitar, por exemplo, a ideia de que a vida começa a partir da concepção, e isso você tem, é por isso que se pode fazer aborto em alguns casos consentidos na legislação, senão nenhum poderia ser feito. Né? Então, eu acho que na Constituinte se garantiu muita coisa que até hoje a gente está se beneficiando, né, dessas garantias da Constituinte. Né? Esse grupo, o que eu acho também que é algo também muito, vamos dizer, especial do feminismo brasileiro, é que esse grupo, essa geração, ela rapidamente entra no Estado. Né? Você pensar quantos anos passaram até a formação desses primeiros grupos, para existir o Conselho dos Direitos da Mulher, seja em nível estadual e o Conselho Nacional, e a participação na Constituinte, é um período, é muito breve, é quase inexplicável se você quiser uma explicação do tipo um acúmulo de força, uma mobilização social enorme, e que se impôs isso ao novo regime democrático. Eu acho difícil argumentar por aí. Eu acho que, vamos dizer, a rapidez com que o feminismo entrou, vamos dizer, no Estado, no aparelho do Estado, etc., se deve mais às relações sociais entre esse grupo de feministas, que eram mulheres de elite, grande parte das mulheres de elite, e que tinham relações familiares, relações pessoais, e que militaram, tiveram juntas na campanha pela democratização, o que deu, vamos dizer, essa abertura de que rapidamente o feminismo fosse de alguma forma incorporado nos primeiros regimes, primeiros governos democráticos do Brasil, pós-ditadura. Né? Então, eu acho que tem um pouco vamos dizer, uma segunda resultado da participação nessa grande aliança da luta pela democratização, foi que elas acabaram entrando em relação com essa elite que foi a elite da democratização do Brasil, a elite, enfim, política, né, que emerge com a Constituinte, com a democratização do Brasil, e que as feministas estão lá muito ligadas a essas pessoas, também por relações familiares, por relações pessoais, etc. Né? O casamento mais perfeito que houve no welfare state foi entre as mulheres e o Estado. Os maridos não compartilharam, não participam das tarefas domésticas. Você vê, internacionalmente, a divisão sexual do trabalho ela é uma coisa, ela é quase invariável, invariável. E, na verdade, quem que promoveu essa participação das mulheres no espaço público foi o Estado. O melhor casamento. O casamento perfeito. Mulheres e o Estado. Welfare state. Assim. É claro que provavelmente o welfare state ele protegeu os homens, porque eles puderam continuar naquele mesmo lugar em que eles não precisam se mexer. E o welfare state deixa aí, homens, eu vou dar creche, vou botar os hospitais muito bacanas, vai ter escolas a tempo integral e tudo isso, e as mulheres vão poder participar. Eu vou fazer tudo isso, já que você não quer participar muito, deixa que eu faço tudo isso e tal. Pode dizer, algumas pessoas dizem, não, o welfare state se aliou com os homens, né, protegendo os homens, etc. Bom, mas, enfim, essa é uma brincadeira, mas de fato, vamos dizer, nesse período, o Estado foi o grande suporte dos indivíduos, das pessoas. Era quem te fornecia uma segurança básica, mínima, né, para existir no mundo da concorrência, do trabalho, etc. Como esse Estado cada vez está mais enfraquecido, esta
perspectiva se apoia na ideia da família.